Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nesta aula de hoje estarei resolvendo com vocês algumas questões do Enem relacionadas a unidades de medidas. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Eu vou deixar também para vocês na descrição desse vídeo o link das aulas que já postei sobre unidades de medidas de comprimento, de massa, volume, área e capacidade, caso vocês queiram assistir. Vamos lá então, a primeira questão que eu trouxe aqui para vocês do Enem é a questão 163 da prova cinza do segundo dia de segunda aplicação do Enem de 2012. E eu vou ler para vocês. No mês de setembro de 2011, a Petrobras atingiu a produção diária de 129 mil barris de petróleo na área do pré-sal no Brasil. O volume de um barril de petróleo corresponde a 159 litros. De acordo com essas informações, em setembro de 2011, a produção diária em metros cúbicos atingida pela Petrobras na área do pré-sal no Brasil foi de... Pessoal, essa questão nos fala então que em setembro de 2011 a Petrobras atingiu aí uma produção diária de 129 mil barris de petróleo. E fala para nós também que um barril de petróleo corresponde a 159 litros. E a pergunta que quer saber nessa questão é qual a produção diária em metros cúbicos. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é transformar 129 mil barris em litros, né? Para depois a gente estar transformando litros para metros cúbicos. Então, nós devemos fazer a multiplicação, né, de 159 vezes 129 mil. Então, vamos fazer 159 vezes 129. E como é 129 mil barris, então no final, depois que a gente terminar de fazer essa conta, a gente vai acrescentar os 3 zeros para representar a quantidade que era 1000. Então vamos fazer 9 vezes 9 igual a 81. 9 vezes 2, 18, mais 8, 26. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. E agora vamos fazer a multiplicação por 5. E eu vou apagar aqui em cima para não confundir. Agora então vamos fazer 5 vezes 9, 45. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Agora eu vou apagar novamente. Agora vamos fazer 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E agora vamos fazer a adição. 1 mais nada, 1. 6 mais 5, 11. Vai 1. 9 mais 4, 13, 13 mais 1, 14, mais 1, 15. 1 mais 1, 2, 2 mais 6, 8, 8 mais 2, 10. Vai 1, 1 mais 1, 2. Então, aqui nós temos 20.511, mas nós não podemos esquecer dos 3 zeros, porque era 129 mil barris. Então, vai ficar 20.511.000 litros. E agora vamos transformar litros para metros cúbicos. E aqui devemos lembrar da relação de que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. E agora vamos fazer uma simples regra de 3, né? Vamos colocar então 20.511.000 litros e vamos transformar para metros cúbicos. Então, nós queremos saber quantos metros cúbicos que corresponde 20.511.000 litros. E agora é só a gente fazer, então, essa multiplicação cruzada. Então, vamos fazer 20.511.000 vezes 1, que vai ser o próprio 20.511.000. E aí, vamos dividir por 1000, porque aqui nós temos o que nós queremos. Então, nós multiplicamos cruzado e dividimos por quem sobrou, que é o 1000. Então, vamos fazer simplificando, que é uma forma mais fácil de resolver essa divisão. Então, agora nós podemos simplificar os zeros, né? 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, então simplificamos por 1000. E sobrou então 20.511 metros cúbicos. Então a alternativa correta nossa é a letra B. Então vamos marcar a letra B, que é a nossa alternativa correta. 20.511 metros cúbicos. Então quer dizer que a produção diária da Petrobras em setembro de 2011 foi de 20.511 metros cúbicos. Próxima parte, vamos resolver mais uma questão. Então vamos agora resolver a questão 167 da prova cinza do Enem de segundo dia, segunda aplicação do Enem de 2014. E eu vou ler para vocês. Uma pessoa comprou um aquário em forma de um paralelepípedo retângulo reto, com 40 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Chegando em casa, colocou no aquário uma quantidade de água igual à metade de sua capacidade. A seguir, para enfeitá-lo,
irá colocar pedrinhas coloridas de volume igual a 50 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas no aquário. Após a colocação das pedrinhas, o nível da água deverá ficar a 6 centímetros do topo do aquário. O número de pedrinhas a serem colocadas deve ser igual a... Pessoal, essa questão então ela vem nos falar de uma pessoa que comprou um aquário em forma de um paralelepípedo retângulo reto com essas medidas: 40 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Falou para nós que a pessoa, após chegar em casa, colocou água até a metade da capacidade desse aquário. Então, coloquei essa linha vermelha aqui para representar que aqui é a metade do aquário, que daqui para baixo está com água. E após colocar água, a pessoa quis enfeitar esse aquário e colocou nele pedrinhas com volume de 50 centímetros cada pedrinha. E depois disso falou para nós que, após colocar as pedrinhas, o nível da água subiu e ficou a 6 centímetros do topo do aquário. Então, quer dizer que do topo até onde a água subiu após colocar as pedrinhas, vão ter 6 centímetros vagos aqui. E pediu para nós o número de pedrinhas a serem colocadas. Então, aqui nessa questão, nós não vamos precisar calcular o volume todo do aquário, porque o que nos interessa aqui é saber o volume que foi ocupado pelas pedrinhas e depois calcular quantas pedrinhas foi colocada aqui nesse aquário. Para isso, nós temos apenas que observar aqui que se o aquário está com a metade da capacidade ocupada por água, quer dizer que a água foi até a metade da altura. Se a altura é 20 centímetros, então até aqui nós temos 10 centímetros. E falou para nós então que após colocar as pedrinhas, a água vai ficar a 6 centímetros do topo, então do topo até onde a água subiu, vai ficar 6 centímetros vago. Então quer dizer que o que vai nos interessar saber é esse espaço aqui que foi que a água subiu, né, após a colocação das pedrinhas. Então nós vamos ver aqui quantos centímetros então que tem esse espaço. Então se a altura era 20, aqui nós temos 10 mais 6, 16. Então sobrou 4 centímetros aqui que a água subiu, né? 4 centímetros, então, que a água subiu após a colocação das pedrinhas. Então, vai nos interessar saber essa parte aqui do volume desse aquário, então. Então, nós devemos calcular, multiplicar aqui o comprimento, vezes a largura, vezes a altura de 4 centímetros. Então, o volume é igual a 40 centímetros, vezes 15 centímetros, vezes 4 centímetros. Então, o volume é igual. Então, vou fazer aqui do lado para vocês. Vamos fazer a multiplicação aqui de 40 vezes 15. Já deixei o zero fora da conta, porque é só a gente descer ele. Então, vamos descer o zero. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então, até aqui, 40 vezes 15 é igual a 600. E agora, vamos multiplicar por 4. E o volume será igual 600 vezes 4. Vamos fazer aqui. 600 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Então, aqui o volume deu 2.400 centímetros cúbicos. E esse volume é o volume ocupado pelo total das pedrinhas. E agora nós vamos dividir esse valor pelo volume de cada pedrinha, que é 50 centímetros, para a gente encontrar quantas pedrinhas foram colocadas aqui no aquário. Então, vamos fazer aqui do lado, 2.400 dividido por 50. E aqui nós podemos eliminar um zero, para já facilitar a conta. E agora vamos fazer então 24 dividido por 5, que é igual a 4. 4 vezes 5, 20. 20 para 24 falta 4. Abaixamos o zero, 40. 40 dividido por 5 é igual a 8. 8 vezes 5, 40. Então, zeramos aqui a conta. Então, 48 pedrinhas. Então, esse foi o total de pedrinhas colocadas no aquário. Então, a resposta correta nessa questão é a letra A. Então, numa questão como essa, prestar muita atenção para não ter que ficar fazendo contas que não tem necessidade, né? Observar bem para poder fazer somente as contas que realmente importam. Próxima parte, vamos fazer mais uma questão.
Pessoal, nossa questão agora é a questão 170 da prova azul do segundo dia do Enem de 2013. E eu vou ler para vocês. Nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida, que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros. Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante, usualmente comercializada no Brasil, tem capacidade de 355 ml. Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355 ml em onça fluida é mais próxima de... Pessoal, essa questão então vem nos falar que nos Estados Unidos a unidade de medida de volume utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida. Falou para nós também que uma onça fluida corresponde a 2,95 centilitros. E falou que no Brasil a lata de refrigerante usualmente comercializada corresponde à capacidade de 355 ml. E aí quer saber de nós a medida da lata de refrigerante em onça fluida é mais próxima de... Então, quero aí uma medida aproximada da lata de refrigerante em onça fluida. Então, nós devemos observar que nós temos aqui a medida no Brasil está em ml, 355 ml. E a onça fluida é dada em centilitros. Se quer que a gente saiba, então, quanto que corresponde a nossa lata de refrigerante em onça fluida, então nós devemos transformar ml para centilitros. Se vocês lembrarem aí da tabela de medidas de capacidade, vocês observam que primeiro vem centilitros e depois, por último, o ml. Então, quer dizer que para transformar de ml para centilitros, nós dividimos por 10. Então, quer dizer que 355 ml corresponde, aí nós vamos dividir por 10, então nós vamos andar uma casa com a vírgula. Então, vai ficar 35,5 centilitros. E agora, nós devemos dividir, então, 35,5 centilitros por 2,95 centilitros. Mas aqui nós devemos prestar atenção que a questão quer uma resposta aproximada, porque falou-se que a medida da lata de refrigerante em onça fluida é mais próxima de... Então, se quer uma resposta aproximada, nós podemos aproximar os valores para ficar mais fácil de fazer essa questão, porque no Enem nos tem muito tempo, então vocês têm que observar essas dicas que a questão está nos dando e observar as alternativas, já que não tem nenhuma resposta que seja muito próxima uma das outras, então nós podemos aproximar os valores para estar fazendo uma conta exata e ver qual é a resposta aqui mais próxima. Então, 35,5 centilitros nós podemos aproximar para 36 e 2,95 centilitros podemos aproximar para 3. Então, vamos fazer a divisão de 36 por 3. E 36 por 3, 3 por 3, 1 vezes 3, 3 para 3, 0. Abaixo 6, 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 3, 6. Zerou aqui. Então, 36 dividido por 3 igual a 12. Então, a resposta mais próxima que nós temos aqui é a letra C. E se a gente tivesse feito a divisão de 35,5 dividido exatamente por 2,95, a gente iria encontrar 12,03. Porém, não tinha necessidade de estar fazendo essa conta decimal. Vocês podiam aproximar os valores exatamente pela dica que deu aqui, né? Que queria valor mais próximo de... Na próxima parte, vamos resolver mais uma questão. Pessoal, essa questão agora é a questão 174 da prova cinza de segundo dia, de segunda aplicação do Enem de 2015. E eu vou ler para vocês. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda 5 gramas. Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Qual é a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha recomendada pela Organização Mundial da Saúde que uma pessoa pode ingerir por dia? Pessoal, essa questão vem nos falar sobre a Organização Mundial da Saúde e a recomendação que ela nos faz em relação ao consumo diário de sal de cozinha. E a Organização Mundial, então, ela recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda a 5 gramas. Então, cada pessoa vai poder ingerir, no máximo, 5 gramas de sal de cozinha por dia. E falou para nós a composição do sal, que é 40% de sódio e 60% de cloro. E a pergunta quer saber qual que é a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha que uma pessoa pode ingerir. Então, se quer saber a quantidade máxima de sódio, nós devemos levar em conta que o sódio
né, faz parte aqui da composição do sal e ele representa 40% dessa composição do sal. Então, nós devemos calcular 40% de 5 gramas, que é o que cada pessoa pode ingerir no máximo aí por dia. Porém, nós devemos observar que a quantidade de sal que uma pessoa pode ingerir está em gramas e as alternativas aqui, nossas respostas, estão em miligramas. Então, primeira coisa, nós devemos transformar 5 gramas para miligramas. Se vocês lembrarem aí da tabela de transformação de unidades de medidas de massa, nós podemos colocar aqui que vem gramas, depois decigramas, depois centigramas e, por último, miligramas. Então, nós vamos transformar 5 gramas para miligramas. Então, nós vamos multiplicar por 1000, que seria de gramas para decigramas, multiplica por 10. De decigramas para centigramas, multiplica por 10. E de centigramas para miligramas, multiplica por 10. Então, 3 vezes multiplicando aqui por 10, nós podemos multiplicar direto por 1000. Então, 5 gramas vai corresponder a 5.000 miligramas. E agora, nós devemos calcular o que foi pedido, né? Quero saber a quantidade máxima do sódio. Então, vamos calcular 40% de 5.000 miligramas. Então, vamos fazer aqui 40% vezes 5.000. E aqui podemos fazer a simplificação. 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Estamos simplificando por 100. E aí ficou a multiplicação de 40 vezes 50, que vai ser igual a 2.000. Então, 2.000 miligramas. Então, a quantidade máxima de sódio que uma pessoa vai poder ingerir por dia é 2.000 miligramas. E a resposta correta, então, é a letra B. Então, para resolver uma questão como essa, vocês devem observar se as respostas e os valores que estão na questão estão na mesma unidade de medidas. E se observou que não estão na mesma unidade de medidas, tem que se fazer as transformações que forem necessárias. Eu termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido aí um pouco sobre essas questões do Enem, referente aí às unidades de medidas. E se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula!